Eles estão querendo que você ensine ao Bolsonaro o que é o tripé macroeconômico. Veja, ninguém é obrigado a ser doutor em nada e tal. Evidentemente que o Bolsonaro é uma pessoa que está há 26 anos, ele é 26 anos deputado federal. E antes foi vereador no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é o epicentro do problema brasileiro hoje, está atrasando o funcionalismo, está com o governador preso, está com o presidente da Assembleia preso, está com parte importante do Tribunal de Contas preso. Recentemente o mundo assistiu àquela pantomima do exército cercando uma comunidade como a Rocinha, né, como se aparato bélico fosse a solução para enfrentar crime. Né? Isso é tudo farsa, é tudo teatro. Não é? E essa coisa toda acontece no estado do Rio e o Bolsonaro é deputado de lá há 26 anos. Não sei porque ele nunca se dispôs a fazer um discurso, a denunciar, a esculhambar essa gente e tal. O Eduardo Cunha foi chamado de herói por ele. E esse é um problema. E o cara nunca administrou nada, não duvido que possa ter boa intenção, e quer ser, como primeira experiência de administrador, presidente de um país no meio de uma crise devastadora, no olho do furacão. E aí a turma pergunta essas coisas para jogar casca de banana. Ninguém é obrigado a ser doutor para saber, mas também não é possível que a gente vote numa pessoa como se fosse um laranja, o presidente da República um laranja, e isso é o grande problema. O problema da Dilma nada mais é do que esse. A Dilma não entendia de política, e aí caiu, não foi capaz de juntar um terço dos deputados, nomeou o Levi para enfrentar uma crise, fez renúncia fiscal quando a crise era de outra natureza. Por quê? Porque quando o cara não sabe mandar, e é impressionante porque o Bolsonaro é militar. A carreira militar é uma das carreiras mais formais sob o ponto de vista de ascensão meritocrática. Então, só vai acima quem tira primeiro, quem é primeiro de turma, e depois vira major, vira coronel, vira tenente-coronel, vira tenente-coronel, vira coronel, vira general de brigada, general de divisão, e só chega ao generalato de exércitos aquele que foi filtrado. Por quê? Porque ele, durante esse processo, foi treinado em mandar. Ele foi mandado, ele foi aprendendo, ele é transferido de lugar para lugar, de setor a setor, de território para território, para que ele, para ser comandante, ele saiba mandar. E esse é o grande problema. Então, o tripé macroeconômico é o eixo da administração brasileira. É assim, o governo brasileiro não interessa se o preço do petróleo vai subir ou vai baixar. O governo brasileiro não interessa se tem uma epidemia de chikungunya, de dengue. O governo brasileiro não interessa se estourar uma guerra, graças a Deus não é o risco maior do Brasil. Né? O governo brasileiro, se tiver um problema de quebra de safra profundo por uma estação de clima trágico, não interessa. O governo brasileiro, desde o Fernando Henrique, inventou de botar a economia do Brasil sob uma espécie de piloto automático. O que é o piloto automático que eles dizem? Primeiro, meta de inflação. Ou seja, eu digo hoje que no ano que vem a inflação vai ser 3%. E eu obrigo o Banco Central a, se ela escapar de 3%, meter taxa de juros em cima como única ferramenta. Ora, se houver uma quebra de safra e o preço do tomate subir, qual é o efeito da taxa de juros sobre isso? Ninguém precisa ser economista para entender isso, é óbvio. Depois o governo está determinado a um superávit primário. O que é isso? O governo está obrigado, por lei, que é um dos elementos do tripé, é o superávit primário. O governo está obrigado a gastar um pouco menos do que arrecada. Parece uma ideia boa. Só que hoje o governo brasileiro está gastando mais do que arrecada 160 bilhões de reais com B de bola. E como é que você faz para tirar 160 bilhões de reais de déficit numa hora em que o investimento sumiu, numa hora que você já está capando o custeio das universidades, numa hora que a população é tratada como bicho nos hospitais por aí afora, porque o SUS não atualiza, não expande, não melhora o investimento, e a gente mantém a ideia de que o país tem que manter um superávit primário, independentemente se você tem uma guerra ou não. E terceiro, é o que eles chamam de meta de inflação. Ou seja, câmbio flutuante, meta de inflação eu já falei. O terceiro pé do tripé é câmbio flutuante. O câmbio é o seguinte, é uma coisinha mais complicada, mas ninguém precisa ser, de novo, economista para entender não. A gente não compra dólar, câmbio é quantos reais a gente precisa para comprar um dólar. A gente não compra dólar e, portanto, a gente não se interessa por esse assunto. E aí que está o problema. A gente não compra dólar, mas a gente come pão. Ou, se der de certo, domingo a gente pode comer uma pizza. Pão e pizza é trigo. E trigo o Brasil não produz com suficiência. Portanto, tem que comprar do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro, compra com dólar. Se a gente precisa de R$1 para comprar um dólar de trigo, o preço do pão é barato. Se a gente precisa de R$4 para comprar um dólar de trigo, o preço do pão multiplica 4 vezes, compreende?
A gente não compra dólar, mas toma remédio. O Brasil não tem política de produção industrial, como eu já falei aqui, e aí resultado, a gente compra 80% dos remédios que a gente toma do estrangeiro, todo pago em dólar. Se eu precisar de R$1 para comprar um dólar de Tilenol, o preço do Tilenol é barato. Se eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol escapa da capacidade de compra do nosso povo. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Ônibus, a principal insumo do preço da passagem de ônibus é óleo diesel. O Brasil adotou a imbecil política, não é, nos últimos 20 anos, de exportar petróleo bruto barato e importar volumes crescentes de óleo diesel de fora. Portanto, se eu precisar de R$1 para comprar um dólar de óleo diesel, a passagem era barata. Se eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de óleo diesel, a passagem sobe 4 tanto. O povo sente isso, sentiu lá atrás com o Fernando Henrique, sentiu quando a Dilma quebrou o país, igualzinho como o Fernando Henrique, porque não estudam esse problema. E esse é o grande problema do Brasil.